Olá, o Consulta Marcada está falando sobre cirurgia plástica. Segundo a Academia Americana de Cirurgia Cosmética, o tipo de cirurgia plástica mais procurado é a lipoaspiração. Em segundo lugar, vem a plástica de pálpebras. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos o cirurgião plástico Múcio Porto. Doutor, quando a medicina descobriu que poderia modificar o corpo humano e quais foram os grandes avanços desta área neste século? Bom, a cirurgia plástica, existem relatos já do 5º século antes de Cristo, na Índia. Existia um cirurgião, na verdade era uma pessoa, que ele restaurava narizes perdidos, porque havia uma punição para pessoas que roubavam, enfim, e era feito decepava o nariz da pessoa. E esse cirurgião, era o Sushruta, o nome dele, ele desenhou um tipo de retalho na testa da pessoa e essa pele era virada e cobria o nariz. E é um tipo de retalho que se usa até hoje, inclusive, para reconstruções de narizes, após traumas e cânceres, etc. De modo que a cirurgia reparadora, a história dela é muito antiga. Existem papiros, inclusive no Egito, que mostram também alguns procedimentos de reparação, etc. Na Idade Média existia na Itália dois irmãos, os irmãos Tagliacozzi, aliás, os irmãos Branca e depois o Dr. Tagliacozzi, Gaspare Tagliacozzi, que fazia a reconstrução também de defeitos na face com o uso de pele e tecido dos braços. Existia uma posição, o paciente ficava alguns dias daquele jeito e essa pele depois era transferida para o rosto. Posteriormente, alguns trabalhos nos Estados Unidos, Inglaterra, foram desenvolvendo até que no início desse século, na França, principalmente, a cirurgia reparadora, notadamente após a guerra, a Primeira Guerra, ela tomou mais impulso, ela foi se distanciando da cirurgia geral. No século passado, os cirurgiões gerais que faziam as reconstruções e praticamente nada de cirurgia estética, né? E então, depois da Primeira Guerra, essas técnicas elas foram sendo aperfeiçoadas e foram sendo desenvolvidas, na Inglaterra e na França, principalmente. E na França também, nos anos 10, existiu uma cirurgiã, Madame Noël, que começou a fazer pequenas cirurgias estéticas, né, de retirada de pequenos fusos de pele na face, para a ascensão do efeito da queda com o passar dos anos. Ao mesmo tempo, na Hungria, se não me engano, era um húngaro, nos Estados Unidos, aliás, ele começou a desenvolver a cirurgia do nariz enfim, a cirurgia da mão na França e na Inglaterra. Ou seja, o período entre guerras é que foi o maior desenvolvimento da moderna cirurgia plástica. Depois da Segunda Guerra, isso foi se acentuando, vários centros de referência no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em São Paulo, depois com o professor Ivo Pitangui. E agora, nos últimos 10, 20 anos, várias técnicas apareceram. Por exemplo, a lipoaspiração, no final dos anos 70, e atualmente nós temos lasers e cirurgias videoendoscópicas e toxinas para paralisia de rugas. Enfim, a coisa tomou um vulto muito grande nesse final de século. Para que fique bem claro para o telespectador a diferença entre cirurgia estética e cirurgia reparadora. Olha, existe uma tendência a não se fazer tanta diferenciação, ou seja, a cirurgia plástica, ela tem como objetivo restituir a autoestima das pessoas, né, de quem procura, e para que essas pessoas se identifiquem com o seu parceiro no meio que eles vivem, que se vive. Então, existe sempre o espírito da reparação, seja ele para uma retirada de uma ruga ou bolsas palpebrais, você está reparando uma função de um órgão nobre como o nariz ou os olhos. E quando você faz também uma cirurgia reparadora ou reconstrutiva, no caso das mãos ou um queimado e tudo, você não pode deixar de oferir àquele caso também o lado estético. De modo que é evidente que existem cirurgias eminentemente estéticas, como a retirada de uma pequena ruga, e cirurgias eminentemente reparadoras, como por exemplo um fissurado ou um queimado, que você tem que, em primeiro lugar, restituir a função para a boca, para a abertura palpebral, etc. Mas sem jamais abrir mão do aspecto estético. Os produtos também evoluíram muito na cirurgia plástica, produtos que são utilizados no pós-operatório. Tem algum significado isso? Claro, existe uma pesquisa muito grande no mundo inteiro quanto aos melhores produtos para você, por exemplo, fazer um preparo de pele para uma cirurgia de face ou nariz e produtos que cubram áreas operadas, como por exemplo na abdominoplastia, como foi visto,
na lipoescultura, no pós-peeling a laser, né, que é uma das mais recentes novidades. Enfim, e existe uma busca muito grande no mercado mundial em relação a isso, não só para mulheres, mas também agora cada vez mais para os homens, né? Exatamente. Na sua clínica, o senhor deve ter uma amostra bem boa disso. Quem procura cirurgia plástica atualmente, aqui em Brasília e no Brasil afora? Notadamente as mulheres, né? Eu acho que culturalmente, pelo menos no mundo ocidental, a mulher ela se permite mais a busca da estética, da beleza, os padrões, eles são muito voltados para elas. Ela é mais cobrada também, né? Exato, exatamente. Mas os homens, eles têm ganho muito nesse campo, né? E nós estamos nos permitindo mais nos expormos a procedimentos que até pouco tempo atrás seriam motivos de piada, de brincadeiras entre os amigos. E os homens, às vezes, quando eles chegam na clínica, eles estão envergonhados ainda e vão se soltando? Sim. Como é que é isso? Não, isso existe ainda exatamente pelo fato cultural mesmo, sabe? Existe ainda uma dificuldade, né, em você colocar aquilo como uma coisa rotineira e normal. Mas graças a Deus a coisa está mudando muito. Às vezes a esposa vai tratar, daí a pouco vem o marido, ela o acompanha e vice-versa. Isso está mudando muito. Na análise de um caso clínico, como é que você chega à conclusão de que se deve fazer alguma coisa ou não se deve, a orientação que você dá para o paciente? Olha, eu digo sempre isso para o paciente que me procura. Eu acho o seguinte, às vezes a pessoa me pergunta, mas será que eu devo fazer isso? Será que eu me opero ou não? Eu respondo sempre o seguinte, olha, eu não posso responder isso para você. O que eu uso sempre é do que a pessoa me queixa, ou nos queixa, nós, os cirurgiões, e de acordo com a queixa dela objetiva, é possível ou não averiguar se somos capazes de melhorarmos aquela coisa que está sendo queixada. Por exemplo, uma gordura localizada, é possível dela ser removida ou não? A bolsa palpebral, uma fissura muito complexa, se é possível mexer naquele caso ou não. Enfim, então o cirurgião ele não tem que dizer faça, ele tem que ouvir o que a pessoa está esperando, não deve impor nada ao paciente, o paciente ele chega e diz o que quer, o que tem vontade de ser melhorado. Então, até porque nós não somos perfeitos também, os cirurgiões envelhecem, os cirurgiões têm calvície, os cirurgiões têm bolsas e gorduras, etc. Então, você tem que ouvir o que a pessoa está esperando e, em cima daquilo, propor ou não uma técnica adequada. A medicina, ela sempre ela tem um princípio que chama-se diagnóstico. Então, baseando-se no diagnóstico que é feito durante uma consulta médica, que é o princípio correto de todos os procedimentos cirúrgicos dentro da cirurgia plástica, em cima, então, dessa consulta é que vamos fazer o diagnóstico. E em cima do diagnóstico correto, né, dentro daquilo, da expectativa, sem falsas promessas, sem mitos, sem, por exemplo, nos esquecermos que estados emocionais alterados são praticamente proibitivos para que a cirurgia seja feita, né? Mas, enfim, desde que haja um bom diagnóstico, propôs-se um correto tratamento. E na sua clínica, especificamente, qual a cirurgia mais comum que se solicita? Olha, eu vou colocar o seguinte, eu acredito que a moderna cirurgia plástica, nós temos duas divisões, então, a cirurgia em si e os procedimentos que nós chamamos hoje em dia de medicina estética. A medicina estética você lança a mão de procedimentos não cirúrgicos, como preenchimentos de sulcos e peelings, e, enfim, coisas de consultório, e os procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico. Então, nós temos muito desenvolvido essa parte da medicina estética também. Eu acredito que dentro da medicina estética, nós realizamos muito, talvez a maior parte, são os rejuvenescimentos, o preenchimento de rugas e etc. Agora, dentro das cirurgias estéticas, eu acredito que nós realizamos mais, talvez, as lipoesculturas, as mamoplastias e talvez, para e passo, a cirurgia do rejuvenescimento facial também.